O Espírito da Verdade. Estudos e dissertações em torno da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Ditado por diversos espíritos. Estudo 21, Discípulos do Cristo, capítulo 6, item 3, somos discípulos do Cristo. Mas, repetindo com ele a sublime afirmação, Pai nosso que estais no céu, esperamos que Deus se transforme em nosso escravo particular, atento às nossas ilusões e caprichos. Somos discípulos do Cristo. Contudo, redizendo junto a ele as inesquecíveis palavras de submissão ao Criador, seja feita a vossa vontade, assemelhamo-nos a vulcões de imprecações, sempre que nos sintamos contrariados na execução de pequeninos desejos. Somos discípulos do Cristo. Entretanto, refazendo com ele a súplica ao Pai de infinito amor, o pão de cada dia dai-nos hoje. Reclamamos a carcaça do boi e a safra do trigo exclusivamente para a nossa casa, esquecendo-nos de que, ao redor de nossa mesa insaciável, milhares de companheiros desfalecem de fome. Somos discípulos do Cristo. Todavia, depois de implorar com o sábio orientador a eterna justiça, perdoai as nossas dívidas, mentalizamos, de imediato, a melhor maneira de cultivar aversões e malquerenças, aperfeiçoando, assim, os métodos de odiar os mais fortes e oprimir os mais fracos. Somos discípulos do Cristo. No entanto, mal acabamos de pedir a Deus, em companhia do grande benfeitor, não nos deixeis cair em tentação, procuramos, por nós mesmos, aprisionar o sentimento nas esparrelas do vício. Somos discípulos do Cristo. Contudo, rogando ao Todo-Poderoso, junto do inefável companheiro, livrai-nos de todo o mal. Construímos canhões e fabricamos bombas mortíferas para arrasar a vida dos semelhantes. Somos discípulos do Cristo, mas convertemos o próximo em alimária de nossos interesses escusos, olvidando o dever da fraternidade, para desfrutarmos, no mundo, a parte do leão. É por isso que somos, na atualidade da Terra, os cristãos incrédulos, que ensinam sem crer e pregam sem praticar, trazendo o cérebro luminoso e o coração amargo. E é assim que, atormentados por dificuldades e crises de toda espécie, aflitiva colheita de velhos males, cada qual de nós tem necessidade de prosternar-se perante-o Mestre Divino, à maneira do escriba do Evangelho, guardando n'alma o próprio sonho de felicidade, enfermiço ou semi-morto, a exorar em contraditória rogativa, Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Jacinto Fagundes, Estudo 22, A Poesia Perdida, capítulo 6, item 4. O Consolador é a onipresença de Jesus na Terra. Ao influxo da benemerência celeste, ele acerena os gestos impensados das criaturas que gemem esporiadas pelas provações. Aplaca os gritos blasfemos que se elevam de muitas bocas com requintes insaciáveis de orgulho. Recompõe os rostos incendidos pelo fogo de multifárias paixões e soergue os proscritos do remorso que se escondem nas dores devoradoras, desmemoriados na retificação que o destino lhes retraça. O Consolador prometido sursam corda. Res, non, verba, seguindo-lhe os ditames, jamais desfeixes o alvo em mira, pois os olhos voltívolos não podem fixar os painéis vislumbrados nos cimos. Recorda que todas as cenas humanas têm seus bastidores espirituais. Se vives em ânsia de paz interior, sustém o império sobre ti mesmo. Espaneja em ti a carusma dos preconceitos que te dançam na mente, qual poeira de sombra, entenebrecendo-te a razão. Recoloque os ideais com novas tintas de alegria, esperança e coragem, no combate aos erros bastas vezes milenares. Estende um pensamento bom aos céticos transviados no dédalo das indagações contraditórias, ferretuados no duelo interior da dúvida. Foge à voz bramidora da censura para que os teus lábios festejem os ouvidos alheios com expressões de conselho e acentos de consolo. Borda a palavra com doçura e repete mansamente a própria bênção quando a tua voz se perca entre os clamores dos que passam a vociferar rebeldia e avançam espavoridos por veredas em chamas. Socorre a mães desditosas, cujos filhinhos doentes vertem lágrimas a se transmutarem nos livores macilentos da morte.
Afaga, ao calor das frases de fraternidade revigoradora, as têmporas encanecidas e latejantes que te suplicam algum óbolo de carinho. Desfaze o véu do pranto de agonia de quem chora as ocultas no sarcófago das trevas de si mesmo. Derrama preces confortativas entre os peregrinos da morte que não se resguardaram para a grande viagem e carreiam o coração em atropelos, de espanto a espanto, ante a perpetuidade da vida. Em toda estrada vicejam alfombras de sorrisos e chovem lágrimas de aflição, mas o amor, com o Cristo Jesus, recupera a poesia perdida ao longo do nosso caminho, pois só ele transforma o miasma em perfume, o incêndio em luz, o espinho em flor, o deserto em jardim e a queda em ascensão. Manuel Quintão. Estudo 23, no Reino da Ação. Capítulo 10, item 1, não condene. Ajude ao outro. Cultive serenidade. Use os próprios recursos para fazer o bem. Proceda com bondade, sem exibição de virtude. Seja qual for o problema, faça o melhor que você puder. Não admita a supremacia do mal. Fuja de todo pensamento, palavra, atitude ou gesto que possam agravar as complicações de alguém. Ouça com paciência e fale amparando. Recorde que amanhã você talvez esteja precisando também de auxílio e, em toda situação indesejável, mesmo que o próximo demonstre necessidade de reprimenda, observe, conforme a lição de Jesus, se você está em condições de atirar a pedra. André Luiz. Estudo 24, caminhe alegremente. Capítulo 8, item 1, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe e, por ela, muitos se contaminem. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Raízes de amargura existirão sempre, nos corações humanos, aqui e ali, como sementes de plantas inúteis ou venenosas estarão no seio de qualquer campo. Contudo, tanto quanto é preciso expulsar a erva daninha para que haja colheita nobre e farta, é indispensável relegar ao esquecimento os problemas superados e as provações vencidas, para que reminiscências destruidoras não brotem no solo da alma, produzindo os frutos azedos das palavras e das ações infelizes. Mãos prestimosas arrancarão o escauracho em torno da lavoura nascente, e atitudes valorosas devem extirpar do espírito as recordações amargas, suscetíveis de perturbar o caminho. Se alguém te trouxe dano ou se alguém te feriu, pensa nos danos e nas feridas que terás causado a outrem, muitas vezes sem perceber. E tanto quanto estima ser desculpado, perdoa também, sem quaisquer restrições. Observa a sabedoria de Deus na esfera da natureza. A fonte dissolve os detritos que lhe arrojam. A luz não faz coleção de sombras. Caminha alegremente e constrói para o bem, porque só o bem permanecerá. Seja qual for a dor que haja sofrido, lembra-te de que tudo amanhã será melhor se não engarrafares fel ou vinagre no coração. Emanuel. Estudo 25, Fazendo Sol. Capítulo 5, item 18, amanheceste chorando pelos que te não compreendem. Amigos diletos richaram contigo. Nos mais amados, viste o retrato da ingratidão. Aspiravas a desentranhar o carinho nos corações queridos, com a pureza e a simplicidade da abelha que extrai o néctar das flores sem alterá-las, e, porque não conseguiste, queres morrer. Não te encarceres, porém, nos laços do desespero. Afirmas-te à procura do amor, mas não te recordas daqueles para quem o teu simples olhar seria assim como o sorriso da estrela, descerrado nas trevas. Mostram a cabeça encanecida, a feição de nossos pais, são irmãos semelhantes a nós ou são jovens e crianças que poderiam ser nossos filhos. Contudo, estiram-se em leitos de pedra ou refugiam-se em antros, fincados no solo, quais se fossem proscritos atormentados. Não te pedem mais que um pão, a fim de que lhes restaurem as energias do corpo enfermo, ou uma palavra de esperança que lhes console a alma dorida. Não percas o tesouro das horas, na aflição sem proveito. Pode ser, ainda hoje, o apoio dos que esmorecem, desalentados, ou a luz dos que jazem nas sombras. Podes estender o cobertor agasalhante sobre aqueles a quem a noite pede perdão por ser longa e fria.
aliviar o suplício dos companheiros que a moléstia carcomiou, dizer a frase calmante para os que enlouqueceram de sofrimento. Sai, pois, de ti mesmo para conhecer a glória de amar. Perceberás, então, que a existência na terra é apenas um dia na eternidade, aprendendo a iluminá-la de amor, como quem anda fazendo o sol, nos caminhos da vida, e encontrarás, mais tarde, em cânticos de alegria, todos aqueles que te não amam agora, amando-te muito mais, por te buscarem a luz no instante do entardecer. Meimei, estudo 26, no Retoque da Palavra, capítulo 11, item 7. Seja onde for, não afirme, detesto esse lugar. Cada criatura vive na terra dos seus credores. Ouvindo a frase infeliz, não grite, é um desaforo. Em vigilância alheia pede a nossa vigilância maior. Atravessando a madureza, não se lamente, já estou cansado. Sintoma de exaustão, vontade enferma. Sentindo a mocidade, não assevere, preciso gozar a vida. Romagem terrestre não é excursão turística. À frente do amigo endividado, não ameace, hoje ou nunca. Agora alguém se compromete, amanhã seremos nós. Ao companheiro menos categorizado, não ordene, faça isso. Indelicadeza no trabalho, ditadura ridícula. Perante o doente, não exclame, pobre coitado. Compaixão desatenta, crueldade indireta. Ao vizinho faltoso, nunca diga, dispenso-lhe a amizade. Todos somos interdependentes. Sob o clima da provação, não se queixe, não suporto mais. O fardo do espírito gravita na órbita das suas forças. No cumprimento do dever, não clame, estou sozinho. Ninguém vive desamparado. Colhido pelo desapontamento, não reclame, que azar. A lei divina não chancela imprevistos. À face do ideal, não se lastime, ninguém me ajuda. No Espiritismo temos responsabilidade pessoal com o Cristo. André Luiz. 27, Carta Meu Filho. Capítulo 14, item 9. Meu filho, dito esta carta para que você saiba que estou vivo. Quando você me estendeu a taça envenenada que me liquidou a existência, não pensávamos nisso. Nem você, nem eu. A ideia da morte vagueava longe de mim, porque esperava de suas mãos apenas o remédio anestesiante para minha enxaqueca. Entendi tudo, porém, quando você, transtornado, cerrou subitamente a porta e exclamou com frieza, morre, velho. As convulsões que me tomavam de improviso, traumatizavam minha cabeça, era como se afiada navalha me cortasse as vísceras num braseiro de dor. Pude ainda, no entanto, reunir minhas forças em suprema ansiedade e contemplar você diante de meus olhos. Suas palavras ressoavam-me aos ouvidos, morre, velho. Era tudo o que você, alterado e irreconhecível, tinha agora a dizer. Entretanto, o amor em minha alma era o mesmo. Tornei a noite recuada quando o afaguei pela primeira vez. Sua mãezinha dormia, extenuada. Pequenino e tendo de encontro ao meu peito, senti em você meu próprio coração a vagir nos braços. E as recordações desfilaram, sucessivas. Você, qual passarinho contente a abrigar-se em meu colo, o álbum de fotografias em que sua imagem apresentava desenvolvimento gradativo em todas as posições, as festas de aniversário e os bolos coloridos enfeitados de velas que seus lábios miúdos apagavam sempre numa explosão de alegria. Rememorei nossa velha casa, a princípio humilde e pobre, que o meu suor convertera em larga habitação, rica e farta. Agoniado, recordei incidentes, desde muito esquecidos, nos quais me observava expulsando crianças ternas e maltrapilhas do grande jardim de inverno para que nosso lar fosse apenas seu. Reencontrei-me, trabalhando, qual suarento animal, para que as facilidades do mundo nos atendessem às ilusões e os caprichos. Em todos os quadros a se me reavivarem na lembrança, era você o grande soberano de nosso pequeno mundo. O passado continuou a desdobrar-se dentro de mim. Revisei nossa luta para que os livros lhe modificassem a mente, o baldado esforço para que a mocidade se lhe erigisse em alicerce nobre ao futuro.
De volta às antigas preocupações que me assaltavam, anotei-lhe, de novo, as extravagâncias contínuas, os aperitivos, os bailes, os prazeres, as companhias desaconselháveis, a rebeldia constante e o carro de luxo com que o presenteei num momento infeliz. Filho do meu coração, tudo isso revi. Dera-lhe todo o dinheiro que conseguirá juntar, mas você desejava o resto. Nas vascas da morte, viu, ainda, mãos ansiosas, arrebatando-me o chaveiro para surripiar as últimas joias de sua mãe. Vi perfeitamente quando você empalmou o dinheiro, que se mantinha fora de nossa conta bancária, e, porque não podia odiá-lo, orei, talvez com fervor e sinceridade pela primeira vez, rogando a Deus nos abençoasse e compreendendo, tardiamente, que a verdadeira felicidade de nossos filhos reside, antes de tudo, no trabalho e na educação com que lhes venhamos a honrar a vida. Não dito esta carta para acusá-lo. Nem de leve me passou pelo pensamento o propósito de anunciar-lhe o nome. Você continua sangue de meu sangue, coração de meu coração. Muitas vezes ouvi dizer que há filhos criminosos, mas entendo hoje que, na maioria das circunstâncias, há, junto deles, pais delinquentes por acreditarem muito mais na força do cofre que na riqueza do espírito, afogando-os, desde cedo, na sombra da preguiça e no vício da ingratidão. Não venho falar, assim, unicamente a você, porque seu erro é o meu erro igualmente. Falo também a outros pais, companheiros meus de esperança, para que se precatem contra o demônio do ouro desnecessário, porque todo ouro desnecessário, quando não busca o conselho da caridade, é tentação à loucura. Há quem diga que somente as mães sabem amar e, realmente, o regaço materno é uma bênção do paraíso. Entretanto, meu filho, os pais também amam e, por amar imensamente a você, dirijo-lhe a presente mensagem, afirmando-lhe estar em prece para que a nossa falta encontre socorro e tolerância nos tribunais da divina justiça, aos quais rogo me concedam, algum dia, a felicidade de tê-lo novamente ao meu lado, por retrato vivo de meu carinho. Então nós dois juntos, de passo acertado no trabalho e no bem, aprenderemos, enfim, como servir ao mundo, servindo a Deus. J. Estudo 28, Lições do Momento. Capítulo 5, item 4. Deus é amor invariável e o amor desafivela os grilhões do espírito. Se há repouso na consciência, a evolução da alma ergue-se, desenvolta, dos alicerces insubstituíveis do sacrifício. Quem não se bate pelo bem, desce imperceptivelmente para as fileiras do mal. Junto à correção sempre existe o desacerto, exaltando o mérito do dever na conduta digna. Identifique, na dificuldade, o favor da providência divina para dilatar-lhe a paz, sentindo, no imprevisto da experiência mais grave, o fulcro de incitamento à perseverança na boa intenção e vendo, na tibiez de quantos imergiram na invigilância, o exemplo indelével daquilo que não deve ser feito. Quanto maior a sombra em torno, mais valiosa a fonte de luz. Desse modo, a alegria pura viceja entre a dor e o obstáculo, a resignação santificante nasce em meio às provas difíceis. A renúncia intrépida irrompe no seio da injustiça das emulações acirradas, e a pureza construtiva surge, não raro, em ambiente de viciação mais ampla. Eis porque, em seu círculo pessoal, se entrecruzam mensagens importantes e diversas a lhe doarem o estímulo e a consolação, o entendimento e a claridade de que você carece para ajustar-se espiritualmente através das lides variadas de cada instante. O chefe irritadiço é instrumento providencial da corrigenda. O companheiro problemático deixa-nos livre caminho à sementeira da fraternidade sem mescla. O engano é precioso contraste a ressaltar as linhas configurativas da atitude melhor. A tortuosidade do caminho demonstra a excelência da estrada reta. Faça, pois, do momento que transcorre, a lição recolhida para o momento a transcorrer, verificando quantas vezes, em 24 horas, você é requisitado a auxiliar os semelhantes, e não regateie cooperação. Na oficina de trabalho, buscam-lhe a gentileza no amparo de muitos corações que se sentem ao desabrigo.
Na via pública, esbarram-lhe o passo companheiros que vão e vêm buscando encontrar o sorriso que você pode ofertar-lhes como incentivo à esperança. No recesso do lar, o alvorecer encontra-lhe a presença em novas possibilidades de exaltar a confiança nos desígnios da altura. Na conversação comum, requisições ostensivas auscultam-lhe a disposição de estender conhecimento e virtude na enfermagem das chagas morais, entrevistas na modulação das vozes e nos traços dos semblantes, afora variegados ensejos de assistir o próximo, a lhe desafiarem a eficiência e a vigilância, tais como a necessidade interior estampada no silêncio do visitante, o azedume do colega menos feliz, o doente a buscar-lhe os préstimos, o sofredor a rogar-lhe compreensão, a abordagem da criancinha desvalida, a surpresa menos agradável, a correspondência a exigir-lhe atenção ou o noticiário intranquilo que a imprensa propala. Pureza inoperante é utopia igual a qualquer outra e, em razão disso, ignorar a posse infecta é manter-lhe a inconveniência. Não menospreze, assim, a lição do momento, na certeza de que renovamos ideias, experiências e destinos cada dia, segundo as particularidades das manifestações de nosso livre-arbítrio. André Luiz. Estudo 29, ou se tens fé. Capítulo 27, item 11. Em doutrina espírita, fé representa dever de raciocinar com responsabilidade de viver. Desse modo, não te restrinjas à confiança inerte, porque a existência em toda parte nos honra, a cada um, com a obrigação de servir. Se tens fé, não permitirás que os eventos humanos te desmantelem a fortaleza do coração. Transitarás no mundo sabendo que o divino equilíbrio permanece vigilante e, mesmo que os homens transformem o lar terrestre em campo de lodo e sangue, não ignoras que a infinita bondade converterá um e outro em solo adubado para que a vida refloresça e prossiga em triunfo. Se tens fé, não registrarás os golpes da incompreensão alheia, porquanto identificarás a ignorância por miséria extrema do espírito, e educarás generosamente a boca que injúria e a mão que apedreja. Ainda que os mais amados te releguem à solidão, avançarás para a frente, entendendo e ajudando, na certeza de que o trabalho te envolverá o sentimento em nova luz de esperança e consolação. Se tens fé, não te limitarás a dizê-la simplesmente, qual se a oração sem as boas obras te outorgasse direitos e privilégios inadmissíveis na justiça de Deus, mas, sim, caminharás realizando a vontade do Criador, que é sempre o bem para todas as criaturas. Se tens fé, sustentarás, sobretudo, o esforço diário do próprio burilamento, através das pequeninas e difíceis vitórias sobre a natureza inferior, como sendo o mais alto serviço que podes prestar aos outros, de vez que, aperfeiçoando a nós mesmos, estaremos habilitando a consciência para refletir, com segurança, o amor e a sabedoria da lei. Emanuel. Estudo 30, as estatuetas. Capítulo 10, item 14. O diálogo, à noite, entre as duas senhoras, continuava na copa. Você, minha filha, deve perdoar, esquecer. Lá diz o Evangelho que costumamos ver o argueiro no olho do vizinho, sem ver a trave dentro do nosso. Mas, mamãe, foi um insulto. O moço parou à frente da janela, viu as minhas estatuetas e atirou a pedra. E Dona Balbina, senhora espírita de generoso coração, prosseguia falando à filha, Dona Rogéria, ele é um pobre rapaz obsediado. História. É uma fera solta, isto sim. Mas Dona Margarida, a mãe dele, foi sempre amiga, e isso não vem ao caso. Cada qual é responsável pelos próprios atos. A senhora sabe que ele é maior. Precisamos perdoar para sermos perdoados. Ser bom é uma coisa, e outra coisa é ser tolo. Darei queixa à polícia? Somente não queria fazê-lo sem ouvi-la. Contudo, Fábio e eu estamos decididos. Meu Fábio já anda cansado do volante, pobre marido. Dinheiro cavado em caminhão é duro de ganhar. Meu conselho, filha, é desculpar e desculpar, mas o prejuízo é de 2.000 cruzeiros, além da injúria. Mesmo assim, o perdão é o melhor remédio. Ah, que será do mundo, assim, sem corrigenda, sem justiça? Nesse instante, alguém bate à porta. Ambas atendem.
O portador comunica: um desastre. O senhor Fábio trombou com uma casa e a parede caiu. Mãe e filha correm para o local, que se encontra entulhado de multidão, e veem a casa acidentada. É justamente a moradia de Dona Margarida, a mãe do rapaz que atirara a pedra. O caminhão, num lance estouvado, derribara uma parede lateral e penetrara, fundo, inutilizando todo o mobiliário da sala de refeições. Apagara-se a luz no quarteirão e as duas, sem que ninguém as reconhecesse, podiam escutar Dona Margarida, que sustentava uma vela acesa, diante do guarda de trânsito. Peço-lhe, dizia ao fiscal, não abrir processo algum. Não quero reclamações. Mas, Dona Margarida, insistia o funcionário, a senhora vai ter aqui um prejuízo para mais de 40 contos. Não importa. Deus dará jeito. Seu Fábio e Dona Rogéria são meus amigos de muito tempo. As duas senhoras, porém, não puderam continuar ouvindo, pois a voz irritada de Fábio elevou-se da multidão e era necessário socorrê-lo, porque o infeliz estava ébrio. Hilário Silva,